Com o crescimento da nossa cidade, uma das preocupações é a saúde. E é por isso que hoje nós convidamos, estamos muito felizes, temos a honra de receber aqui o Wellington Randall Arantes, ele que há 19 anos, meus amigos, é o superintendente da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop. E aqui, claro que nós temos o Hospital Santo Antônio, a gente vai entender um pouquinho mais essa diferença de fundação com o hospital. Afinal, essa fundação, gente, não é só Sinop, mas tem uma representatividade muito grande em outras cidades. E o Santo Antônio hoje é uma referência, afinal, gente, ele é o maior hospital da região e vale a pena a gente reforçar que é um dos maiores do nosso estado. Wellington, que história, 19 anos você à frente do hospital, crescendo tanto assim, a fundação também. E chegou o momento de Sinop também, a gente sempre está contando aqui o tanto que está desenvolvendo. E vocês são responsáveis por cuidar da saúde de todo mundo hoje, não é? Na realidade, hoje não se fala mais de saúde sem falar pelo Hospital Santo Antônio. Sim. Santo Antônio, há 19 anos atrás, mandava 2 ônibus todos os dias para Sorriso para ter atendimento, tá? Os pacientes SUS. E isso hoje reverteu. Na verdade, Sorriso manda pacientes demais para cá e nós estamos atendendo uma região de quase 1 milhão de habitantes. Então é isso que trouxe para cá também, e com isso você traz estruturas melhores você tem que ter equipamentos melhores você vai trazer profissionais mais bem habilitados, e com isso cada vez mais se firma como uma referência regional. Wellington, imagina assim, que são números que vão mudando a cada momento, né, enfim, e hoje você teria uma quantidade talvez de número de atendimento ou de internação? Você teria algo? Porque é algo muito relativo, muda muito rápido, né? É muito dinâmico, mas essa semana agora nós tivemos somente em um dia, 45 cirurgias, em torno de 70 procedimentos em um dia dentro do hospital. São mais de 800 colaboradores somente no Hospital Santo Antônio. Nós estamos falando aí de um ambulatório de mais de 6 a 7 mil atendimentos mês. Nós estamos falando de mais de 600 pacientes de quimioterapia, os pacientes do câncer, tá? Atendidos dentro da unidade. Nós estamos falando em torno de 1.400 a 1.500 internações mês. Isso tudo você tem que ter uma máquina enorme por trás para que ela possa funcionar. Bom, eu imagino ali que hoje vocês terceirizam alguma coisa ou não? Não, o hospital, a única parte que tem terceirizado são parceiros e não terceiros. Sim. São os casos do hospital, do Laboratório Oswaldo Cruz, do CISA, Centro de Imagens, e da Intercor, que seria laboratório, imagem e hemodinâmica e procedimentos cardíacos. Bem, então praticamente tudo você está responsável, não é só um hospital, mas imagino que um restaurante, costura. Veja bem. Como é que funciona no dia a dia? É muito interessante você pensar nessa relação, porque você veja bem uma coisa, são 1.400 em média, 1.400, 1.500 refeições dia que são colocadas pelo restaurante, pela cozinha do Hospital Santo Antônio. É um restaurante grande, né? Grande. E temos também, dentro dessa cozinha, nós temos a parte de nutrição clínica, que são os pacientes que estão internos e que ele necessita de uma dieta diferenciada. Então, para as UTIs, tanto adulto quanto a neonatal, sendo para os pacientes de câncer. Então, isso tudo também funciona dentro deste restaurante, dentro dessa estrutura de nutrição. Nós temos uma lavanderia que nós falamos em torno de 1.000 quilos de roupa dia, sendo lavado e sendo preparado. O Santo Antônio tem uma estrutura de confecção dentro do hospital para fazer os uniformes dos colaboradores. São costureiras trabalhando? São costureiras trabalhando e produzindo. Nossa, que interessante. E uma coisa que é muito interessante do pessoal ver e entender também é a seguinte situação. O retalho disso, tá? Isso é uma obra social que às vezes até pouca gente saiba disso, mas o retalho produz enxoval para os bebês, que tem bebê que chega e vai sair do hospital e não tem nada, não tem condição nenhuma de nada, então a gente já ajuda e já providencia uma quantidade para eles,
E para algumas pessoas idosas, que ela chega às vezes, pego até pessoas em situação de rua, ele chega e não tem nada. Então, esse material que foi produzido pelo hospital com a sobra da sua utilização, ele também é doado. Então, você tem, além disso, uma estrutura de retaguarda para auxílio também das pessoas carentes. E Wellington, são quantos leitos que vocês têm ali de internação, a parte de UTI? São 190 leitos, sendo 22 leitos de UTI adulto, 11 leitos de UTI neonatal e 157 leitos de atendimento de pacientes normais. No período da pandemia, vocês já fizeram uma grande reforma ali, porque o número de pessoas acabou sendo bem maior, né? Sim. E esses espaços hoje, todos ocupados, como é que ficou? Todos ocupados. O Santo Antônio, na verdade, é uma dinâmica, não é o Santo Antônio. Essa dinâmica vem da dinâmica da nossa cidade, você entendeu? Depois de 19 anos eu posso falar que é nossa, né? Sim. Não é daqui mais. 19 anos, a gente costuma dizer assim, ó, já passou ali o bebê, a fase da adolescência, então o jovenzinho. Já estão adulto já. É adulto já. Então, o que a gente conseguiu fazer? Na realidade, existem projetos que já está todo desenhado. O Santo Antônio tem 39 mil metros quadrados de área ali dentro. Hoje nós estamos com mais de 15 mil metros de área construída. Mas existem projetos que já estão para sair do forno, que é o caso da radioterapia, que é um projeto do Ministério da Saúde. É a referência de câncer na região, é o Santo Antônio. Então nós estamos falando de 1 milhão de habitantes chegando aqui nas nossas portas. Desde de Novo Progresso no Pará para cá, todo mundo vem para cá. Esse paciente chega por aqui. E agora vem a radioterapia, você entendeu? Que antes era feita em Cuiabá. Então, Mato Grosso vai ter 3 unidades de radioterapia, que é Cuiabá, que era a primeira, Rondonópolis a segunda e a terceira é Sinop. Então, com isso, nós vamos ter uma divisão do estado de uma forma que diminua o atendimento aos pacientes. Então, essa unidade já está em construção, o projeto é que ela esteja inaugurada até junho do ano que vem. Olha só! Tá? E já temos a definição das áreas das novas enfermarias, dos novos apartamentos e do novo centro de especialidade. Com isso, nós vamos necessitar de novo centro cirúrgico e novas áreas para UTIs, que seria, dentro do projeto do centro cirúrgico, é um projeto de até 22 salas. Hoje nós contamos com 7 salas, mais 3 salas de parto. Hoje nós temos 10. O projeto é até 22. E os andares de cima, que seriam mais 4 andares, para 40 leitos de UTI por andar. Então, nós chegaríamos até 160 leitos de UTI com 22 salas, mais 230 apartamentos e mais 160 leitos de internação. Além da nova unidade de quimioterapia, que ela vai se fazer necessário quando terminar essa obra. Nós não podíamos fazer antes, mas agora nós vamos poder mexer. Wellington, e teve um grande diferencial também, que é um marco, uma grande referência, são as cirurgias cardíacas, né, que são realizadas ali também. Sim. Porque esse também a gente tinha que procurar ir para fora, e hoje aqui na cidade tem essa facilidade, né? E uma das únicas, salvo me engano, é ainda a única sala de cirurgia cardíaca específica no estado de Mato Grosso. Olha só! Tá? Que tem toda uma estrutura, como a gente fala que é um verdadeiro evento o dia das cirurgias cardíacas. Tá? E como diz outro, paciente de cirurgia cardíaca é um paciente extremamente grave, tá certo? E nós temos um índice de infecção e de óbitos baixíssimo, não só no hospital, mas também, principalmente na cardíaca, que ele está muito, muito, muito abaixo do que é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina. Então nós estamos com índices lá embaixo, abaixo que é vigilância sanitária, coisa que é 2, 3%, nós estamos com coisa de 0,33, 0,34. Mas graças aos investimentos que foram feitos para que pudessem manter esse nível de qualidade. Bem, e falando assim, eu teria aqui várias histórias para contar de casos que aconteceu, que você falou assim, nossa, realmente foi sensacional.
tanto a questão da estrutura e quanto a qualidade dos profissionais, dos médicos e de toda a equipe que esteve ali atendendo. Então, assim, eu acho que o Wellington nem sabe, mas eu teria muita história para contar aqui, nem vou ficar comentando, Wellington, porque senão eu acho que eu vou acabar falando mais que você, né? E não é esse o propósito. Mas a gente percebe que, assim, são casos na família mesmo que a gente vê essa diferença. Então, assim, o que eu percebo é que a qualidade do investimento desde um equipamento que vocês têm, vocês zelam muito pela qualidade do profissional que ali está atendendo. Vocês são bem criteriosos quanto a isso, não é? Com relação a isso, Sinop é uma cidade que cresce muito, rotatividade todos têm, mas a gente procura ter uma coisa diferencial. Parte médica a gente sempre tem. E por que acaba chegando mais no Santo Antônio que em outras unidades? Porque é a estrutura que tem mais investimento em termos de tecnologia. Então nós estamos falando o seguinte, agora recentemente, coisa de 3 meses atrás, foi um investimento de mais de 2 milhões para melhora do quê? Da unidade de esterilização, que é o central de material esterilizado, que foram gastos aí quase R$1 milhão, você entendeu? Com máquina específica para esterilização dos materiais de cirurgias por videolaparoscopia, as cirurgias comuns também já foram todas contempladas. Então são equipamentos todos novos que foram colocados. Na lavanderia, porque pouca gente sabe, mas parte da roupa que sai da lavanderia, ela é passada, mas ela tem que ir para esterilização também. Então, tudo isso são ciclos que dentro de uma unidade. Foi feito um investimento muito grande com relação a CCIH, você entendeu? Então, existe uma CCIH ativa, existe uma CCIH atuante dentro do hospital. O simples fato do médico falar assim, então, eu vou passar um antibiótico, ele não passa só pela vontade do médico, mas tem que ter um amparo da CCIH, conforme são as normas da Vigilância Sanitária e do Conselho Federal. Então, existe toda uma estrutura preparada para que esse profissional possa atuar. E é assim que você começa a criar. Então, deixa de ser simplesmente uma unidade hospitalar, mas passa a ser uma unidade hospitalar com muitos protocolos para que ele possa garantir o bem maior que nós temos, que é a vida. E esse que é o grande diferencial. Às vezes a pessoa fala assim, o hospital é muito grande, tem muita gente, mas há um zelo muito grande, principalmente com isso que você estava dizendo, que é a questão da infecção hospitalar, onde vocês fizeram um investimento gigantesco ali dentro, né? Sim, você veja bem, 2 máquinas de esterilização nova, para que você possa entender, são máquinas de 440 litros cada ciclo, tá? Uma máquina só, já dava quase a capacidade que a gente tinha. Nós tínhamos 540, uma máquina seria 400 das novas. Nós colocamos 2 máquinas para que possa diminuir esse tempo de ciclo, tempo de espera, a rotatividade, para que a própria roupa hospitalar, a gente fala nisso sempre, porque o certo é você ter no mínimo 3 enxovais, um lavando, um usando, um descansando. Os materiais hospitalares também, ele tem que ter um ciclo de tempo de uso. Esse equipamento que foi comprado específico para as videolaparoscopias é um equipamento que, a não ser Cuiabá, não se tem aqui na nossa região. Então, por exemplo, são equipamentos realmente de ponta que está fazendo uma diferença. Está fazendo a diferença porque esses números nossos, eles são extremamente verificados e conferidos mês a mês, para que a gente possa ter a garantia de entregar uma cirurgia segura, um atendimento seguro e com pessoas com capacidade para isso. E o Wellington, esses investimentos fez com que vocês conseguissem assim, se tornar uma referência e até em números baixíssimos ali, comparando com outros lugares, né? As comparações que a gente tem, o Santo Antônio ganhou ano passado um título através de uma empresa que ela tem um recurso tecnológico para as UTIs. Então, Santo Antônio foi classificado, se não me engano, em 5ª colocação do nível de utilização dos recursos dele. Então, você compila, você manda, não somos nós que alteramos, porque ele é todo carregado automaticamente, você entendeu? E está entre as 10 unidades de UTI do país mais bem conceituadas. Santo Antônio está dentro desse nível, tá certo? Então, isso para nós é uma satisfação, porque na verdade você está colocando alguma coisa com qualidade. A gente sempre fala no Santo Antônio que você não fala simplesmente no atendimento do paciente, mas o paciente podia estar lá, podia ser o meu pai, a minha mãe, o meu filho, com certeza, você entendeu? Alguém da minha família. Pode não ser o meu, mas pode ser o seu, pode ser de alguém que está ali.
Então isso para nós queremos que tenha um serviço de qualidade. E foi para isso que o Santo Antônio veio. E o Wellington, até gostaria que você explicasse, porque assim, o pessoal falou assim, o Santo Antônio que é responsável pelo Hospital de Cláudia de Vera. Existe a fundação e o hospital. Explica pra gente como é que funciona. O Santo Antônio, a fundação é o guarda-chuva. Uhum. É o grande, tá? Ela está por cima das estruturas. Existe o Santo Antônio, existe o Hospital de Cláudia, que é o Hospital Dona Nilza Pepino, e existe o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Vera. E agora existe o quarto que está sendo montado, que é o hospital, está sendo feita uma divisão, tirando a parte de câncer de dentro da estrutura do Santo Antônio e tendo agora a estrutura dentro do Hospital do Câncer do Norte do Mato Grosso. Então agora nós teremos então 4 unidades sobre o guarda-chuva da fundação. E essa fundação, na verdade, ela foi criada, tem uma história, né, quando os pioneiros vieram para cá. Na verdade, foi um encontro de do padre Karl Manfred, que é o padre Carlos, conhecido, e o Dr. Joseph Bannerman, junto com o Dom Henrique Froelich. Então, no Rio de Janeiro, o Dom Henrique apresenta o padre Carlos ao Dr. Joseph Bannerman, que estava no Brasil, tentando trazer alguma coisa para a região da Amazônia. E o padre Karl Manfred tinha um currículo já, desde o período de Denise, Diamantino, um baita currículo com relação a essas coisas, já estava em Sinop. Aqui naquela época existiam 600 madeireiras, então muitas pessoas perderam a vida na estrada daqui para lá, porque não tinham onde ser atendido, principalmente pelo SUS, tá certo? Então ele chega e fala, vamos fazer. Dr. Bannerman volta para a Alemanha, cria lá uma vaquinha de porcelana. Nós já tentamos para tudo quanto é jeito conseguir essa vaquinha, não conseguimos ainda. Essa vaquinha o pessoal fazia doação das moedas, levava a um banco, depositava na conta, eles quebravam, via o que tinha, juntavam o dinheiro e mandava para a criação do Hospital Santo Antônio. Então, aí nasce o Hospital Santo Antônio. E quando fala em fundação, tem o lado social? Porque como era o padre, talvez ele pensou em algo assim, algo social? Mas é social. Quando você tem o atendimento SUS, para você entender... E qual que seria então essa diferença? A que cabe a fundação, o lado social, e ao hospital, então, Santo Antônio, que daí tem o lado particular, que paga, enfim. Mas essa diferença que está. Na realidade, é mais ou menos a lei Robin Hood. Uhum. Tá? Um parto normal pelo SUS hoje é R$500. Para pagar o médico, para pagar o anestesista, para pagar o auxiliar, para pagar o pediatra e para pagar o hospital. Então o valor é ínfimo, tá? Mesmo que você tenha alguma negociação, o valor ele não é condizente. E o hospital é obrigado a fazer 60% dos seus atendimentos como SUS. Então esse 60% ele não traz um valor de resultado financeiro, ele traz um prejuízo para a instituição muito grande. A fundação tem 40% de atendimentos de convênio particular, então ela tira desse convênio particular e cobre a conta do lado de cá. Então, esse é a vida do Hospital Santo Antônio. E que daí essa parte veio quando o padre falou, vamos fazer uma boa ação, vamos entrar ao lado social. Só que não é, por exemplo, as Santas Casas. Hoje eu estou vice-presidente da Federação dos Hospitais aqui do Estado. Sim. Estive presidente até o último mandato, completei os meus mandatos e agora estou vice-presidente. Todo mundo sempre vê na televisão falando da crise das Santas Casas, crise das Santas Casas, crise das Santas Casas, porque a tabela do SUS tem 15 anos que não é registrado. Então não existe ninguém que tenha a mágica e a varinha de condão suficiente para poder chegar e falar, isso está resolvido. Então teria que se colocar dinheiro demais. E o governo não vai colocar mesmo porque é muito grande o sistema que se tem. Hoje nós somos quase 2.000 hospitais filantrópicos no Brasil. Esse hospital ele não paga o imposto, ele não tem o pagamento de impostos e tributos, mas ele é obrigado a atender os 60% do SUS. No caso específico de Cláudia, que é uma outra unidade nossa, ela é 100% SUS. Olha só. Em Vera está sendo montado outro hospital 100% SUS. E sobrevive do quê? Sobrevive do que se produz aqui. Então você tem verbas do governo? Tem Não, do apoio? governo existe um certo apoio, mas a gente teve alguns problemas durante um período e agora que a gente vai tentar remontar com relação a isso aí. Mas
Não é grande, existe o incentivo da Secretaria de Estado nas negociações, ela ameniza, mas o prejuízo do valor SUS, ele sempre vai existir. Então, na verdade, Sinop é que sustenta os demais? Em parte, sim. A gente pode dizer que Sinop hoje tem essa relação. Os partos normais da região é Santo Antônio, os partos de risco da região, ele é um pouco dividido com o Hospital de Sorriso, Regional de Sorriso, ou seja, os dois capitam para 1 milhão de habitantes. UTI neonatal, Sinop e um pouco em Sorriso, para 1 milhão de habitantes. Nós estamos falando agora do câncer, é para 1 milhão de habitantes, tá certo? Porque ele tem capacidade para isso. Então, todo esse aparato, ele volta-se para o SUS. E Wellington, até uma curiosidade, assim, tantos anos depois, como é que funciona essa parte de fundação? Tem alguma instituição, padre ou a igreja que ainda tipo, passa por lá, verifica como é que é? Como é que hoje funciona hoje em dia? A fundação hoje ela é feita de 35 membros. São 5 instituições e mais 30 pessoas da sociedade. Uhum. Tá? E aí esses são os curadores da instituição. Tá? Então esses curadores, eles recebem os balanços, os balancetes, a vida financeira e ele que nos cobra. Então esses 35 membros, tira-se 6 membros para a mesa diretora do hospital, ou seja, toda segunda-feira, 6 horas da tarde, está reunida essa mesa diretora para que a gente possa prestar conta de tudo que está acontecendo e passar para eles e passado depois para a curadoria. E aí sai mais 3 conselheiros fiscais ativos e mais 3 suplentes também para o funcionamento do hospital. Como tudo começou do sonho de um padre, né, fazer uma boa ação e ajudar, ainda tem algum envolvimento assim, que é de Sinop, de fora que a igreja cuida? Não, a igreja católica aqui, ela tem a sua grande parcela, é uma das instituições que são curadoras da instituição, aqui no caso a Mitra Diocesana. A Mitra, ela tem o bispo então, né, que fica a ele parte. Que é a parte. Uhum. E outra coisa, todos os problemas são relatados, são levados a eles também, porque como não é só felicidade. Uhum. A gente está falando de números bonitos, nós estamos falando de tudo, mas existem todos os problemas de uma instituição hospitalar. Quando a gente estava falando de empresa, você perguntou sobre terceirizado, flutua dentro do Hospital Santo Antônio 800 profissionais técnicos, mais ou menos 120 empresas médicas, tá? Que também flutuam ali dentro. É o grande restaurante, é a grande farmácia. É uma farmácia que a gente está falando para vocês assim, de compras de 500 mil, 600 mil reais mês, tá certo? E você tem toda uma logística, tem material que ele tem que chegar 2 horas, 3 horas antes do procedimento, ele não pode passar disso. Então você tem todo um aparato preparado para aquilo. Então você tem que ter um sistema de energia muito limpo para que isso possa acontecer. Então as coisas são assim, de uma forma totalmente distinta. E a igreja tem a sua parcela, entendeu? E mesmo desde a criação, hoje o Dr. Joseph Venerman, o filho dele, que está à frente dessa fundação deles ainda disponibiliza recursos, você entendeu? De situações para auxílio. Recebemos agora recentemente 180 mil reais que foram investidos na maternidade. Você entendeu? Uhum. Veio o dinheiro, a gente já faz a prestação de conta, já mantém tudo dentro de uma normalidade para que isso possa acontecer. Então, ainda existe sim. Vai mudar? Não sei. E a essência daquela ideia de quando se veio, ela se mantém. E é interessante, por exemplo, até o próprio nome, Santo Antônio, né, que foi já o hospital aqui na cidade onde começou, depois, claro, foi para os outros, se manteve como, por exemplo, os pioneiros vinham, né, com essa ideia, a primeira igreja, Santo Antônio. Então você vê que já faz parte dessa história, da parte de quando as pessoas vieram com o pioneirismo aqui. Então hoje o Hospital Santo Antônio, ele é praticamente a história da nossa cidade, a fundação da nossa cidade aqui, não é, Wellington? Ele tem uma representatividade muito grande. E outra coisa, né, tem que se dizer o seguinte, em termos social, eu já vi poucos currículos como é o do Padre Carlos. Uhum. Pessoa espetacular, como os outros, faz uma falta tremenda de estar ali com a gente, de estar
a figura dele como diz outras vezes, querendo estourar um pouco, que é o tipo do alemão, isso não ninguém vai tirar, né? Você entendeu? Mas era uma pessoa, como diz outros, serena na hora da necessidade. Hoje nós temos Dom Canísio, que está sempre junto com a gente lá também, está sempre participando, mas há uma resposta da igreja com relação a isso. E o Santo Antônio tem que fazer a sua parte. Por todos os percalços que aconteceram de passados aí, todo mundo fala, o Santo Antônio vai parar. Não, ele não vai parar, tá certo? Nós estamos lá, as pessoas que estão lá estão no intuito de manter o atendimento a essa população, uma população carente, uma população que, como outras vezes, não tem, o que a gente comentou, não tem uma roupa para um filho recém-nascido. Isso nem pouca gente sabia ou sabe que isso acontece nas portas do Hospital Santo Antônio. Hoje o Santo Antônio, dentro da parte de câncer, tem um apoio incondicional da Refex, tem feito um trabalho espetacular dentro da unidade também. A Casa da Amizade tem a sua parcela de contribuição, o Lions Club tem a sua parcela de contribuição. Então, é esse espírito que também nos dá força para que a gente possa continuar aí fazendo as coisas que se tem necessidade. Bem, e parar jamais, bem pelo contrário, só cresceu, ampliou, se tornou referência, o maior da região, um dos maiores do estado. Veio com esse propósito, essa ideia que o padre teve, vamos ajudar. E dali, hoje quando a gente fala de Hospital Santo Antônio, assim, na minha mente o que vem é assim, é um espaço muito completo, seguro e que tem de tudo que eu preciso ali, né? Então na minha mente é isso. E o Wellington, e assim hoje acompanhou o crescimento não só da cidade, da região, pessoas até de outros estados que vêm para cá, como se atende, e não tem mais para onde crescer. Olha a grandiosidade, né, da fundação do hospital. Agora é só verticalizar, né? Porque não tem mais. Da outra forma, não tem mais para onde o espaço. Não é só isso, né? O problema todo é o seguinte: construções pavilionares, como a gente tinha ali, eu tenho um tempinho já em hospital, eu faço 45 anos de hospital agora, então, como diz o outro. Qual que é a sua formação, Wellington? Eu sou técnico em contabilidade, contador, administrador hospitalar, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Médico. Tá? E como diz o outro, mas qual é a minha profissão? Eu sou administrador hospitalar, tá? Então, é isso que eu fiz a minha vida inteira, tá certo? E essas coisas que a gente sempre coloca. Não tem questão de amadorismo, não temos também a pretensão de saber mais do que ninguém. O que a gente faz é o seguinte, é buscar sempre aprender. Somos eternos aprendizes, é o único meio que você tem de manter as coisas funcionando. Teve grupos do Hospital Santo Antônio esse ano agora até, a gente fala passado, porque o programa está acabando, né? Está acabando. Mas que tiveram visitando hospitais em São Paulo, tiveram visitando hospitais em Curitiba, tiveram visitando hospitais em Cuiabá. Então, esse intercâmbio, ele facilita muito as coisas para a gente, que você tem uma visão diferente do que está acontecendo aqui. E você sempre vê aqui o seguinte, nós estamos no caminho certo. E é isso que interessa para que as coisas possam continuar acontecendo. Não dá para você simplesmente brincar, você entendeu? Eu não posso brincar com a vida de ninguém, você entendeu? Então, é uma tristeza quando você vê, teve tantos óbitos. Sim, eles vão acontecer, infelizmente. Quando a gente fala infelizmente, por uma situação, porque você tem unidades de altíssima emergência. Nós temos a parte cardíaca, nós temos as UTIs, você entendeu? Então, não é fácil você lidar com isso. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte, estar preparado para não perdermos mais. Quiséramos ter a possibilidade de nunca perder, mas o restante fica nas mãos de Deus. E o Wellington, e a partir de agora, então, para conseguir cada vez atender mais, o foco é verticalizar? Verticalizar. Nós já estamos lá com um projeto que esse ano ainda a gente vai implementar, primeiramente a parte do SUS, que são 90 leitos, a radioterapia que está sendo pronta até lá, e a UTI neonatal dobra-se também para esse ano ainda. Então, para esse ano nós vamos ter lá alguma coisa em torno de 100 leitos novos, funcionantes, e mais a unidade de radioterapia que vem agregar uma quantidade de paciente bastante considerável. O restante a gente vai ter que trabalhar financeiramente para chegar nisso. Que é um grande desafio sempre, né? Sempre. E Wellington, assim, vocês, quando começou, parecia que o espaço era grande, né? Mas hoje não tem mais para onde. Mais uma unidade, fora assim, não tem. O projeto realmente é verticalizar ali ou levar por enquanto? A gente nunca fala não.
tá? Porque na realidade é o seguinte, é muito dinâmico a área hospitalar. Ali no Santo Antônio, quando iniciou, ele tinha metade da área, tá? Aí depois, por um movimento político, a gente conseguiu até a colonizadora, a principal elemento, porque ela já tinha deixado aquela área reservada. Então nós tínhamos alguma coisa em torno de 18 mil, nós passamos para 39 mil metros quadrados. Questão que 39 mil metros quadrados, você tem que ter uma reserva para estacionamento, você tem que ter reserva para algumas situações que você não pode perder. Então isso acaba te tirando uma parte do terreno. A verticalização te facilita porque ela até diminui o teu custo de manutenção, tá certo? Porque você vai trabalhar em uma estrutura que ela não é tão longa. Então ela te facilita muita coisa, diminui até a logística interna do hospital. E agora, como diz, vamos levar, mas se a gente ver que está chegando um ponto, nós pode ter certeza que nós vamos buscar uma outra área para poder fazer algo mais. Hoje, com o crescimento de Sinop, nem dá para falar, não, né? Às vezes, ó, isso nós não vamos fazer, porque às vezes de um dia, né? De um ano para o outro acaba mudando. Nós fizemos uma reforma 2007, quando deu a primeira arrancada, nós fizemos 5 salas de cirurgia, então o bloco foi preparado para 5 salas de cirurgia. Fizemos mais, eram 36 leitos, né? E eu me lembro bem, o Dr. Jorge Nishimura chegou, entrou, olhou no centro cirúrgico, virou e falou assim, nossa, será que um dia a gente vai encher isso aqui? E a gente tinha naquela hora uma previsão para segurar para 20 anos. Mas isso aqui 15 anos, 20 anos a gente consegue segurar. Bom, se passou os 15 anos, né? As 5 viraram 7, mais 3 da outra, então virou as 10. Não, se dobrou no mesmo período que tinha previsão para se manter aquela 5. Então aqui não dá para você fazer uma previsão, vai ser isso. Isso aqui a gente não pode fazer mais. E naquele período de pandemia também foi uma loucura, né? Um dos lugares mais procurados eram os hospitais. E ali foi tipo, vocês tiveram que pensar rápido. Eu até acredito, não sei se passaram por reformas rápidas, ampliações. Como é que foi, Wellington? Nós tínhamos uma estrutura, uma área que tinha sido iniciada uma obra e ela foi paralisada. Então aí nós buscamos as parcerias, entrou Cicobi, entrou Sicredi, entrou empresários, você entendeu? Todos os grupos, como eu posso aqui pegar, eu me lembrei dos 2 bancos, mas as empresas foram em peso, você entendeu? E então isso veio ajudar. Rapidamente, em coisa de 30, 40 dias, a gente colocou aquilo para funcionar e o pessoal falou, mas isso não vai ter jeito, vai ter que funcionar, vai ter que fazer. Nós chegamos a ter até 12 pacientes com Covid internados na emergência do hospital. Você entendeu? A sorte que quando a gente já tinha uma estrutura, nós mantemos isso até hoje, nós temos 2 leitos de estabilização, que é uma UTI dentro do pronto atendimento. São 2 leitos de UTI dentro do pronto atendimento, para poder suprir a necessidade das emergências. Agora, você chegar até a quantidade que tinha lá, foi realmente uma máquina de moer gente, porque aquilo foi uma tragédia para que você pudesse conseguir. Conseguimos passar, conseguimos atender, conseguimos auxiliar o município, conseguimos auxiliar o Estado, diminuindo esse impacto que vinha para as portas das unidades do coisa. Santo Antônio ele faz parte de um processo de saúde que está inserido o Estado como maior, o município e o hospital. Então isso tudo faz parte de uma teia. O hospital regional de um lado, o hospital Santo Antônio do outro, os hospitais privados da cidade também estavam juntos, você entendeu? Aquilo você precisa de um medicamento, você pega emprestado, no outro dia você paga, ele precisa, você paga, você faz. Então, como diz outro, é isso que faz a diferença no momento de uma pandemia, né? Todos estarem juntos em prol da saúde da população. Conseguimos passar e conseguimos passar bem. Vidas foram perdidas, mas muitas foram perdidas no país e no mundo. E vocês não mediram esforços naquele momento para conseguir salvar as vidas, né? E como diz o outro, era uma logística, era uma coisa de maluco. Às vezes a gente tinha reunião até 8, 9, 10 horas da noite, todos os dias. A equipe de frente da Covid, ela enfrentou a situação, então, como diz o outro, todo mundo trabalhando o dia todo, no final da tarde, todo mundo sentado em reunião. Você olhava para médico, o cara estava só.
E eu imagino, porque assim, naquele momento, assim, ninguém sabia direito, foi tudo muito diferente de uma rotina que se tinha. E a doença chegava ali, então o cuidado com a equipe, o cuidado com os médicos, com todo mundo, aquela preocupação também, imagino, de ficar doente, de levar a doença para a família, deve ter sido um momento realmente assim... Você sabe que o mais difícil, por exemplo, a gente, a preocupação com toda a questão da família, mas você tinha uma outra preocupação. Vou ter medicamento amanhã? Vou estar aberto? Vou conseguir ter? Porque o grande problema, por exemplo, da intubação de um paciente, dependendo do tamanho dele, você pode usar uma ampola, eu posso usar 4, mas tem um que pode usar 7, pode usar 8. Então mesmo você não tinha previsão de estoque. Você entendeu? Claro, o Ministério da Saúde veio, tivemos o apoio de Impasa, tivemos apoio da Safras, mandando álcool, mandando as coisas, não como os outros. Todo mundo, luva, essas coisas, o próprio CDL, a própria Unesim. Isso que a CDL realmente abraçou a causa. Abraçou a causa, foi para cima, então como os outros, isso tudo veio de encontro à necessidade que a gente tinha. E a questão toda não era essa, por exemplo, o paciente SUS muitas vezes não chegaria na minha porta. Mas a gestante chegava. Você entendeu? Então você tinha que ter uma estrutura preparada para atender uma gestante onde tinha mais tantas que não estavam. Então, como diz o outro, a gente acabou por uma seleção natural, você foi obrigado a fazer. Então você tinha que, às vezes, você fechava apartamento, você transformava em enfermaria, você foi transformando aquilo em isolamento, foi feito tudo o que se tinha. E isso, na verdade, o que é isso? É você se movimentar de acordo com as forças que você tem. E sempre pensando no bem das pessoas que precisam ser atendidas. E o Santo Antônio conseguiu. Nós passamos, o grupo médico, um ou outro acabou pegando também, a gente pegou já no final, depois de passar toda a confusão, você entendeu? Colaboradores pegaram, mas como diz o outro, nós conseguimos sair ileso dessa situação. E o Wellington, toda essa estrutura que vocês construíram naquele período de pandemia, hoje é tudo utilizado. Não tem assim, falar algum espaço, isso aqui está sobrando. 100% lotado, só. E só não tem mais porque não tem mais espaço. Então você não tem alternativa agora, vai ter que verticalizar e dar continuidade a esse projeto. De qualquer forma nós temos que fazê-lo. Então agora é uma época que a gente vai ter que partir para isso. Então são preparos, porque na realidade um projeto, não se concebe um projeto hospitalar, eu vou construir amanhã. Não é um projeto de uma casa que você manda aqui, ele vai para a prefeitura aprova ou não aprova. Daqui ele tem toda uma norma, ele tem que ser preparado, ele tem que ser desenhado, ele tem que ir para a vigilância sanitária. Vigilância sanitária às vezes demora 3, 4, 5, 6 meses, que é o normal, não é um negócio rápido. Você entendeu? Pode-se até chegar a 1 ano, dependendo da complexidade do projeto. Aí depois de aprovado o projeto, você tem que aprovar a interligação do projeto à estrutura anterior. Aí você tem o corpo de bombeiros, se ultrapassa 10%, a obra ultrapassa 10% que você tem, é um novo projeto de bombeiro. Então você só pode dar o pontapé inicial nisso a partir do momento que você tem todos os projetos preparados. E o Wellington, falando até em projeto, tem algo que me chama bastante atenção, porque vocês desenvolvem vários projetos sociais lá dentro. Sim. E que fazem a diferença na vida de muita gente, né? Assim, hoje você saberia dizer quantos deles que tem? Olha, às vezes o guia maior é o Amigas do Peito. Esse tá? Talvez um dos mais antigos. É o mais antigo deles, você entendeu? Então existe essa parte do Amigos do Peito, durante todo o ano nós temos uma série de eventos que acontecem no hospital. Então você tem o tratamento com as gestantes que vão dar à luz do Santo Antônio, vêm para conhecer a estrutura, vêm para colocar. Existe um projeto, uma situação que foi criada no hospital, as mães que têm os filhos neonatal internados, ela tem que tirar o leite. Às vezes mora numa comunidade muito longe, então ela não tem aquela possibilidade de sair 2, 3 vezes de casa para ir. Não existe o local para elas ficarem. E a comunidade também ajuda com os potes de vidro, não é? Também que também. Eu não sei se faz parte desse projeto, mas assim, algumas coisas me recordam de algumas matérias que a gente acabou fazendo lá, né? Acho bem interessante. Então tem a parte da UTI neonatal. Então essas mães que não podem ir, elas ficam no hospital às vezes das 7 horas da manhã até às 7 horas da noite.
Ali elas almoçam, ali elas tomam um lanche. Tudo é colocado O para apoio elas. a ela. Existe uma sala para que elas possam ficar. E a gente até sempre fala isso, porque essa sala que elas ficam hoje, essa sala de descanso, era o quarto do padre Karl Manfred no hospital. Olha só que Então, como os interessante. outros, ainda fica o projeto de saúde dele, o projeto de vida dele, Sim. hoje sendo utilizado para isso, porque dentro da capela foi criado esse quarto, que na quinta-feira ele ficava no hospital, desde cedo até a noite, porque tem a missa todas as quintas-feiras no hospital. Então ele ficava para celebrar a missa, e ele deitava, descansava durante o dia, né? Você entendeu? E hoje é o quarto que essas mães usam para poder descansar. Que interessante. O quarto dele era ali onde que é hoje o atual espaço da capela. Nas costas dele, entrando pelo jardim. Legal. E o jardim também foi jardim outro diferencial, o né? jardim ainda tem mais um diferencial até para o paciente de UTI, ou o paciente que está acamado há muito tempo. Então ele é levado para tomar o sol lá. Existem alguns exercícios para alguns pacientes que já é colocado especificamente para lá. Eu, quando fui ganhar minha neném, gente, eu acho que eu fiquei umas 3 semanas lá internada, viu? Foi bem atendida? Muito bem atendida, nossa, eu amei. E assim, o atendimento foi excelente. E sabe que, assim, às vezes a gente cansa também muito tempo lá. E essa parte do jardim, eu acho que fez toda a diferença. Eu vou ver um verdinho, eu vou ver o sol. Foi muito bom. Essa tem ideia a capela, foi... que é a capela também. É muito bem localizada, é uma capela ecumênica. E até nisso o padre pensou, porque na realidade é o seguinte, ele apesar de ser católico, né, um padre da católica, Sim. ele criou a CARI, que é o Centro de Atendimento Religioso no hospital. Então, é congregado dentro dessa CARI pastores evangélicos, você entendeu? Todas as religiões existentes em Sinop, elas estão congregadas lá, tá certo? Então, respeita-se a opinião e a vontade de cada um. Então, não é aquela condição, eu sou evangélico, eu vou chegar, não, eu vou rezar para você. Não. Lá já tem escrito que se a pessoa falar, eu quero, tudo bem. Se não, como diz o outro, lá já está escrito, as coisas seguem dessa forma. Quando interna, já pede lá qual que é a sua religião, dentre então, outros questionários. É uma pessoa que é da religião católica, de formação, e ele criou, já vendo um pouquinho à frente, o que seria. A própria capela que foi criada é uma capela ecumênica. Hoje lá se atende, é SUS particular? Convênios e particulares. Aí você tem Unimed, você tem Bradesco, você tem Sul América, você entendeu? Você tem algumas empresas que têm os convênios direto com a instituição, você entendeu? Então você tem uma gama de serviços. Isso também é interessante, porque como vem empresas grandes como a Impasa, às vezes ela tem uma outra situação. Então acaba trazendo esse tipo de convênio para a cidade também. Foi mais uma inovação, né? Vamos atender conforme o crescimento. E outra coisa, né? Você tem que atender, porque a empresa grande, quando chega, ela precisa primeiro ela precisa de estrutura que possa atender os familiares dos seus diretores e de tudo. Você entendeu? Porque senão o diretor não vai se deslocar de um centro maior para vir, porque se ele não tem saúde. E você tem o colaborador que vai trabalhar, que ele também é parte do patrimônio da empresa. Então ele tem que ter bom atendimento para que ele possa estar produzindo. Então, as empresas só vêm quando existe essa ideia, onde existe este local para que você possa suprir essa necessidade. E o Santo Antônio veio e deu hoje essa capacidade de ter um sistema de saúde mais forte para o município. Bem, Wellington, e agora então aqui pra gente finalizar, eu acho que quase 1 hora, Éder, que nós estamos aqui conversando. Eu falo muito. É que fazia tempo que a gente não conversava, né, Wellington? E é muito bom a gente também acompanhar esse desenvolvimento na saúde, porque a gente vê Sinop crescendo tanto, a verticalização que está vindo com tudo, gente chegando, inovação. Então, assim, a área da saúde ela é fundamental, precisa acompanhar, né? E assim, você já disse bastante, mas de agora em diante, o que vocês pensam, os planos de vocês, diante de todo esse boom que Sinop está tendo? Na realidade, o Santo Antônio tem que continuar essa afirmação. A gente sempre fala o seguinte, não é você chegar, é você se manter. Então, para isso é que a gente está trabalhando. O trabalho nosso ele fica mais pesado.
Você conseguiu conquistar essa posição. É uma posição regional, é uma posição que tem um reconhecimento do Estado. Teve pacientes de locais como Rondonópolis, Cuiabá, Cáceres, de tudo quanto é canto que veio para cá, você entendeu? Ser atendido aqui. E às vezes encaminhado, às vezes o paciente se desloca para vir, pela qualidade de serviço e pela qualidade dos profissionais que aqui estão. Agora, não é você ficar ali. Você chegou, parei. Não, eu tenho que me manter nisso. Então, para isso, esses investimentos, novos equipamentos, novas construções, melhora nas estruturas. Nós fizemos uma reforma há uns 2 anos atrás no hospital, reformamos toda a parte interna, você entendeu? Mas esse é dinâmico. É uma unidade que ela é limpa, ela é lavada 24 horas por dia. Então, não adianta, você vai ter problemas, você vai ter que ter. Então, você tem que estar procurando meios para poder minimizar essa situação. E ter mais leitos para que você possa parar meia dúzia de apartamentos e fazer uma reforma. Tem reforma nossa que ela é realizada na sexta-feira, começa sexta-feira de manhã, domingo de noite ela está pronta, para que possa ser lavada da segunda. Então, chegar nós chegamos, mas agora nós temos que colocar. É a mesma situação de Sinop. Ela tem que continuar mantendo essa força para que a gente possa conseguir mais e mais agregar as coisas para dentro do município. Wellington, eu agradeço imensamente você por ter vindo aqui. Quero aproveitar em nome da sua pessoa, mandar um grande abraço para a Andréia, que foi a pessoa que a gente se reencontrou, que abriu as portas e que falou, olha, nós estamos com um projeto de verticalização. Eu falei assim, saúde, vamos falar no podcast agora, porque para levar realmente essas informações a quem está nos acompanhando aqui, né, sempre, esse que é o objetivo da CDL, do nosso podcast, levar essas informações à sociedade, e a gente agradece imensamente por você ter vindo para cá e compartilhado conosco. A alegria foi nossa de estar podendo demonstrar o que é um pouco do Hospital Santo Antônio, porque a gente acaba ficando o tempo inteiro encerrado dentro das suas paredes ou em viagem tentando tratar as coisas, e às vezes a gente acaba não levando. Isso é uma grande oportunidade para a gente mostrar o que realmente é o Hospital Santo Antônio. O espaço está sempre aberto aqui para vocês, e com certeza, assim como no período da pandemia, onde a CDL se movimentou, vocês podem estarem contando sempre com a CDL quando vocês precisarem, viu? Nós agradecemos. Um grande abraço a todo mundo, gente. E eu e você nos vemos aqui no próximo podcast da CDL. Até mais!